Olá, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero que você me ouça com atenção agora, porque o que nós vamos tratar hoje não é apenas um tema moderno, é um princípio espiritual. E antes de qualquer coisa, eu preciso te fazer uma pergunta simples, mas muito séria. Como está o altar da sua vida hoje? Não é sobre cargo, não é sobre aparência, não é sobre religiosidade, é sobre prioridade. Porque na Bíblia, Deus nunca derramou fogo onde o altar estava negligenciado. Primeiro o altar, depois o fogo. Esse princípio atravessa toda a Escritura e continua valendo hoje. Nós vivemos em um tempo acelerado, um tempo barulhento, um tempo de excesso. Tudo chama, tudo disputa a atenção, tudo tenta ocupar o centro. Nunca tivemos tantos recursos, nunca tivemos tantos estímulos. E, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão cansados. O celular está sempre por perto, na mesa, na cozinha, no quarto, no trabalho, até no momento do descanso. O problema não é o celular. O problema é quando ele deixa de ser ferramenta e passa a ser prioridade. Hoje, eu quero te conduzir a um princípio bíblico profundo. Primeiro o altar, depois o fogo. Na Bíblia, o altar nunca foi apenas um lugar físico. O altar representa prioridade, entrega, devoção, centralidade. Onde o altar está levantado, ali está o coração. Não existe fogo sem altar. Não existe avivamento sem concerto. Em 1 Reis, capítulo 18, o profeta Elias enfrenta os profetas de Baal no Monte Carmelo. Mas antes de clamar pelo fogo do céu, a Bíblia faz questão de registrar um detalhe. Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O fogo não desceu imediatamente. Primeiro veio o concerto, depois veio a resposta de Deus. O altar estava quebrado, não destruído, quebrado. Isso nos ensina algo profundo. Muitos altares hoje não foram abandonados, foram negligenciados. Em Juízes, capítulo 6, Deus chama Gideão para libertar Israel. Mas antes da batalha, antes da vitória, antes do livramento, Deus dá uma ordem clara. Derrube o altar de Baal que está dentro da sua própria casa. O inimigo não estava apenas fora, estava dentro. Deus não usa alguém que mantém altares concorrentes. Primeiro o concerto, depois a guerra, depois a vitória. Hoje, muitos lares cristãos não perderam a fé, mas perderam o silêncio. A oração ficou apressada. A palavra perdeu profundidade. O culto no lar foi sendo empurrado sempre para depois. Não é que Deus tenha parado de falar. É que a mente nunca para ouvir. Jesus disse: "Onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração." Quando o coração está dividido, o altar fica rachado. A ciência moderna ajuda a entender o que está acontecendo. O cérebro humano possui um sistema de recompensa. Cada notificação, cada curtida, cada vídeo curto, tudo isso libera dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do prazer. Com o uso excessivo, o cérebro se acostuma. Os médicos chamam isso de dessensibilização dopaminérgica. Na prática, a pessoa perde o prazer nas coisas simples. Conversar, ler, orar, descansar. Tudo parece sem graça quando comparado ao estímulo da tela. A Bíblia chama isso de falta de domínio próprio. A ciência chama de dependência comportamental. Ambas descrevem o mesmo problema. Estudos mostram que a luz azul das telas interfere diretamente no sono. Ela bloqueia a melatonina, o hormônio do descanso profundo. As consequências são claras: insônia, cansaço constante, irritação, falta de concentração. Um corpo cansado tem dificuldade de sustentar uma vida espiritual saudável. A Bíblia ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo. Cuidar do corpo também é um ato de fé. O excesso de telas está diretamente ligado ao aumento da ansiedade. A mente não descansa. A comparação é constante. O silêncio incomoda. As redes sociais mostram vidas editadas e padrões irreais. Isso gera frustração, insatisfação, vazio. Uma mente cansada tem dificuldade de ouvir Deus.
Aqui está uma das feridas mais silenciosas. Casais dividem a mesma cama, mas não dividem atenção. O diálogo é trocado pela tela. O toque é trocado pelo celular. Não houve briga, não houve escândalo. Houve distração constante. A ciência chama isso de phubbing. A Bíblia chama de falta de vigilância. Altares familiares não caem de uma vez. Eles se desgastam aos poucos. Essa palavra não é condenação, é convite. Convite ao conserto do altar. Deus não pede perfeição, Deus pede prioridade. Pergunte a si mesmo agora: o que tem ocupado o lugar que deveria ser de Deus? Nesta semana, pratique atitudes simples, mas profundas. Primeiro, diminua ao máximo o tempo com o celular. Invista o quanto puder de tempo para oração ou palavra. Segundo, retire o celular do quarto na hora de dormir. Proteja o descanso. Proteja o casamento. Terceiro, pratique presença real. Converse sem distrações. Olhe nos olhos. Ouça com atenção. Quarto, cuide do corpo. Durma melhor. Respeite seus limites. Santificar é separar o que edifica do que escraviza. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti o altar do nosso coração. Perdoa-nos por permitir que distrações ocupassem o lugar da Tua presença. Ensina-nos o domínio próprio. Restaura o silêncio. Restaura o culto no lar. Restaura os relacionamentos. Que o nosso altar esteja levantado para Ti e que no tempo certo, o Teu fogo volte a descer sobre nossas vidas e sobre nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi a Central Bíblica de hoje. Primeiro o altar, depois o fogo. Até o próximo episódio.